Cumprimentos, irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, venho aqui hoje falar para você sobre um homem que ele estava em uma situação terrível. O nome dele, ele é um homem anônimo, mas ele é conhecido como um homem chamado o endemoniado gadareno. A Bíblia nos diz que este homem, ele estava em uma situação horrível. A Bíblia nos afirma que ele estava em uma situação que eles se lançavam ali a sepulcros abertos e se cortavam com cacos e telhas quando ele caía no sepulcro. A Bíblia nos fala que ele era um homem que ele vivia acorrentado pelos moradores da cidade. Eles amarravam, acorrentavam ele pelo problema que ele tinha, que ele, acredito que ele era um homem violento. E neste percurso a qual ele se encontrava com essa determinada falta de Deus na sua vida, ele era um homem atormentado. A Bíblia nos diz que ele andava uivando, urrando à noite nos sepulcros, no cemitério. E você sabe que o cemitério é um lugar onde você está, que é o final de tudo. O cemitério é o final onde acabou, não tem mais jeito. Ali é um lugar que você foi para lá e é ponto final. E esse homem se encontrava neste lugar. Eu creio que o inimigo colocou na mente deste homem que ali agora é o seu lugar, ali você será meu, acabou para você, foi o ponto final para a sua vida. Só que Jesus, ele tinha um plano para este homem, um plano muito maravilhoso. Jesus, ele sabia dessa história, ele conhecia essa história e ele decidiu ir lá, só que ele não falava para ninguém e estava guardado em seu coração chegar lá. Tanto que quando num dia qualquer, Jesus, cansado já de anunciar o evangelho, pregar, fazer a obra de Deus, porque ele era homem também que se cansava. E ele estava cansado a um certo ponto que ele foi dormir. E ele disse para os seus discípulos: atravessemos e íamos para outra margem, que era na cidade de Gandara, que quer dizer Decápole, que quer dizer 10 cidades, e eles foram atravessar. E nesse percurso, eu creio que era um pouco longe, então Jesus aproveitou este momento e foi deitar, foi dormir na polpa do barco. E quando Jesus estava ali dormindo na polpa do barco, de repente começa uma tempestade. Os irmãos já se conhecem a tempestade que veio sobre o mar, veio sobre o barco, e ali as ondas sacudiam, e as ondas eram muito gigantes, e ao ponto que os discípulos ficaram atormentados. E ali eles acordaram Jesus, e Jesus logo acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar, e ali cessa e tem uma bonança, tem um refrigério, tem uma tranquilidade naquele momento. Então os seus discípulos ficam maravilhados pelo poder de Jesus e chega até a outra margem. Mas quando Jesus chega, de repente vem um endemoniado que é chamado por o endemoniado gadareno e se lança aos pés de Jesus e fala: tu vieste me atormentar antes da hora? E Jesus fala: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Legião. E ali aquele homem, ele é automaticamente por Cristo liberto, e Jesus fala para aquela legião sair daquele homem, e os próprios demônios imploram para Jesus lançá-los para ali, liberar que eles vá para aqueles porcos, e ali aqueles porcos se lançam e se precipitam debaixo ali naquele mar, e caem e morrem afogados. O que eu quero te falar esta noite, o que eu quero te falar essa tarde, o que eu quero te falar esta manhã, no seu horário que você me ouve, eu quero te dizer que aquele homem não tinha mais jeito, era o ponto final para a vida dele, mas Jesus veio para dar mais vida, e vida com abundância. Então Jesus ali, quando o inimigo falou que seria o ponto final, ele está naquele cemitério, ali agora Jesus deu uma nova vida para aquele homem agora saiu dali, feliz da vida por Jesus, porque Jesus o libertou, Jesus deu para ele uma oportunidade de seguir adiante, amém? E nada impedia Jesus de chegar ali naquele local, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus nada poderia impedir,
porque Jesus tinha uma salvação ali para aquele homem. E Jesus foi e conseguiu chegar lá e Jesus o libertou. Agora aquele homem já não tinha mais correntes, aquele homem já não estava mais preso, aquele homem já não estava mais sendo acorrentado, aquele homem agora se encontra sã, lúcido, bem vestido, porque ele andava nu, ele estava vestido e deitado, sentado aos pés de Jesus. E ouvindo o que Jesus queria dizer, e Jesus falava para ele. Então Deus mudou a situação daquele homem, libertou aquele homem agora é um homem liberto, um homem segundo a vontade de Deus, e aquele homem desejou ir com Cristo, mas Jesus disse, não, fica, e anuncia àqueles da sua casa qual grande foi o Deus poderoso, o Senhor, para com a tua vida. E aquele homem saiu anunciando e pregando o evangelho. Jesus poderia ter mandado os seus 12 discípulos ficar ali para anunciar o evangelho, poderia, mas Jesus somente com um homem, ele precisa só de um homem para anunciar o seu evangelho. Às vezes você que me ouve essa tarde, essa manhã, essa noite, eu não sei o horário, mas você é o homem escolhido por Deus. A Bíblia nos diz que não foram vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que veis e deis fruto. Então você começou a ouvir essa palavra, então é com você mesmo que Deus quer falar. Deus tem grandes frutos para te entregar nas tuas mãos, mas basta você querer. Se você não quiser, não tem jeito, porque o coração é uma chave que só abre de dentro para fora. Então, quando Jesus chega e bate no seu coração, é você que tem que abrir a porta. É você que tem que abrir a porta para ele entrar. Então, se você que me ouve essa tarde, entenda o plano de Deus para a tua vida. Saiba que você é um escolhido dele, que você tem que anunciar a palavra dele, porque ele te chamou para anunciar o evangelho de Cristo. Assim como estava aquela mulher samaritana no poço de Jacó. Quando Jesus chega, que os seus discípulos foram até a cidade e deixou Jesus ali, eu creio a descansar um pouco debaixo de uma sombra, eu creio que seria mais ou menos isso, não está na Bíblia, mas é o que eu acredito. Então Jesus vendo aquela mulher e ele começou a falar, mulher, me dê um pouco de água para beber. E ela vai e indaga com Jesus e fala, mas como pode tu, sendo judeu, falar com uma mulher samaritana? E Jesus fala, mulher, se tu soubesse com quem tu falas, tu me pediria águas, eu te daria águas que jorraria, água da fonte da vida, águas que faria você nunca mais ter sede. E a mulher fala, então me dê dessa água. Aí Jesus vai e fala, chame teu marido. E ela disse, mas eu não tenho marido. Pois Jesus disseste bem, porque até o que tem não é teu. E ali aquela mulher fica maravilhada e logo Jesus, mais à frente, ele logo se revela o Messias que havia de vir. E aquela mulher fica maravilhada e fala, Senhor, então onde deveremos adorar o Senhor? E Jesus fala para ela, o meu Espírito Santo que vaga por os quatro cantos deste mundo vai ser adorada aonde você ali erguer a mente, o seu coração e se entregar a Ele e Ele falará contigo. Não vai ter mais templos para ser adorado, mas sim um lugar que é o seu corpo. Você agora é o templo de Deus, você é a igreja de Deus, mas você tem que procurar uma igreja material, uma igreja de tijolo, de concreto, é essa igreja mesmo que você sabe, porque ali é os irmãos, onde os irmãos se encontram e unem sua fé para alcançar a salvação. É ali que os irmãos se encontram para orar, para jejuar, para buscar, para fazer propósito, para ganhar almas para Deus. Para você ser ali um homem, uma mulher usada, você tem que ali aprimorar os seus talentos para ir buscar lá fora. É ali que você vai aprender, que você vai entender e vai falar de Cristo. É ali que você vai unir fé com os outros irmãos e você será um homem, uma mulher, uma criança usada nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero te dizer é que você foi escolhido por Ele, é você mesmo que me ouve, e você tem que ir adiante, para evangelizar a palavra do Senhor. Aquele homem estava num estado de prisão, aprisionado, um homem estava numa situação de loucura, e aquele Jesus, o homem, quando viu Jesus, logo se prostrou, e aqueles demônios que estavam naquele homem saíram. E eu quero te falar, você vai ter que sair do barco, você vai ter que ir adiante, você vai ter que sair deste barco para enfrentar essas lutas e evangelizar, porque tem pessoas esperando você para ser liberto através de Jesus. Você vai ser um canal, você vai ser um vaso na mão de Deus, um vaso escolhido.
Mas para isso você tem que se dispor, você tem que querer, você tem que buscar o conhecimento, você tem que estar na presença de Deus para fazer essas obras que Jesus fazia e vai fazer maior, porque Jesus falou que você faria maiores coisas. Então essa palavra que eu queria falar aos meus irmãos que me ouvem esta tarde, esta manhã, esta noite, eu não sei o horário, mas o Senhor sabe a hora que você precisa ouvir essas palavras e ver este vídeo. Então eu quero encerrar aqui agradecendo vocês que me pararam para me ouvir, tirar um minuto, e eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.